Te convido a se colocar em pé comigo e abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Graças a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem está lá comigo, diga amém. Eu te espero, não se preocupa não, vai tranquilo, vai de boa. Não tem ninguém com pressa. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, muito importante isso daqui, nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Vira para quem está do seu lado e diga: os cananeus ainda estão aí. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Graças a Deus. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Diga comigo: um altar. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Nós dedicamos este tempo a ti, a tua palavra. Nossa atenção toda voltada para o Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma especial nesta manhã, neste começo de tarde, e que os nossos corações estejam abertos para receber mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, vira para quem está do seu lado e diga: este é um momento decisivo para você. Aleluia. Queridos, nós, como eu disse, começamos essa série na semana passada, falando um pouco sobre um momento de decisão, que é, eles podem ser catalisadores nas nossas vidas para uma mudança de padrão, uma mudança de tendência. Diga comigo isso: tendência. Uma mudança de padrão ou mudança de tendência. Eu gosto muito de esportes, todo tipo de esporte, todo tipo de competição eu gosto. Eu não vou mentir para você não. Se você colocar duas formigas correndo assim, eu vou parar para assistir, para ver quem ganha. Eu gosto muito. Um dos meus esportes favoritos é o futebol americano, né? Que inclusive é um esporte que foi idealizado no céu, com certeza, não tenho dúvida alguma disso. Eu gosto muito do futebol americano porque, apesar de parecer ser um esporte bem violento, parecer não, é um esporte bem violento, mas é um esporte de muita estratégia. Para quando você entende o jogo, ele é muita estratégia. É como um jogo de xadrez. Ele é muito, parece apenas violento, é violento, mas ele é tipo um jogo de xadrez. É muito, muito, muito interessante. E eu me apaixonei por esse esporte. Tem a liga aqui chama NFL, National Football League, e eles têm um canal que mostram quando passa todos os jogos. Hoje, por exemplo, tem jogo, se você estiver interessado, o Patriots joga 4h25, por isso que eu não estou tão preocupado com a mensagem hoje, a mensagem vai até umas 2h30, porque o jogo só começa às 4h25. Se você perceber que o culto terminou cedo, é porque o Patriots joga 1h20. Misericórdia. Vira para quem está do seu lado e diga: eu vou procurar outra igreja. Então, eles postam nesse canal, eles postam os melhores momentos dos jogos e tudo e tal, e eles têm um quadro chamado Turning Point. Turning Point. Esse quadro é o seguinte: eles mostram um jogo que está bem disputado, ou então um time parece que vai ganhar de lavada, e de repente acontece uma coisinha no jogo que vira o jogo. Você está entendendo? Vira o jogo completamente. E aquele time que tinha a tendência de ganhar de goleada, ele vai perdendo espaço. Na última jogada do jogo, ele perde.
E aí eles identificam o momento em que o embalo daquele time é interrompido. E eles identificam, às vezes é uma bobeirinha, às vezes é um detalhe, uma coisinha na estratégia, algo que um jogador conseguiu fazer, e alguma coisa que interrompe o embalo daquele time e vira a maré para o outro time. Quem está entendendo? Turning point, um momento decisivo, E por isso que eu gosto muito dessa questão do esporte. Eu acho que é uma analogia muito interessante para essa realidade espiritual que vivemos. O desejo do Senhor que experimentemos uma transformação nas tendências negativas que estamos vivendo, nos padrões destrutivos que alimentamos nas nossas vidas. Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Por quê? Porque entendemos que Deus deseja que venhamos a experimentar coisas grandes na sua presença, para destruir padrões destrutivos e padrões de morte. Mas isso requer que demos um passo em direção a isso, ou seja, que no momento decisivo, que venhamos a decidir pela coisa, se você não me ajudar a pregar hoje, não vai sair não, pela coisa certa, né? E o ministério de Cristo, inclusive, é definido por essa transformação, por essa mudança. Em Isaías 61, o profeta deixa isso muito claro, quando ele diz que, isso falando de Jesus, ele diz que ele veio ungido especialmente para consolar os que choram, para dar coroa em vez de cinzas, diga coroa em vez de cinzas. Você está vendo como é que é uma mudança de realidade? Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Olha só como é que é uma mudança de realidade. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. É uma mudança de realidade. Quem está me entendendo? Uma mudança de realidade. E não importa quais são os padrões que você hoje fazem parte da sua vida. Padrões talvez que você alimenta, padrões que são culturais, padrões que são familiares, padrões que são geracionais. Existem padrões diversos. Alguns deles a gente não tem nem tanta culpa no cartório assim, mas a gente alimenta. São padrões de estimação, padrões de gasto, padrões de administração, padrões de relacionamento, padrões diversos, padrões de organização, padrões de vida que regem as nossas vidas, pois o desejo do Senhor é quebrar os padrões destrutivos e mudar a direção do quadro das tendências da sua vida. Quem está me acompanhando, diga amém. Um dos maiores erros que cometemos é colocar o foco totalmente no resultado do que a nossa vida produz e não observar quais são os padrões que estão produzindo esses resultados. Você está me acompanhando? Amém? Amém? Né? Então, ou seja, por isso que a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem abstrata, né? A gente transforma o Evangelho apenas em algo etéreo, algo abstrato. Então a gente estabelece coisas que não gostamos. Por exemplo, fulano tá de sobrepeso. Fulano, tá? Fulano. Fulano. Você está rindo, você conhece o fulano? O fulano ganhou um pezinho aí na pandemia e tudo e tal. Aí vai fazer o quê? Não, tem que ir para a igreja agora 5 dias por semana, orar a Deus para perder o peso. Não, meu irmão, não adianta. Você pode orar, se você jejuar, ajuda. Mas você pode orar até você ficar rouco, sem voz. Não adianta, não é orar que faz perder peso. Você precisa identificar quais são os padrões que te levaram, que levou o fulano a ganhar um pezinho a mais. Padrões de sedentarismo, padrões do McDonald's, padrões do dogão, são padrões que te levam a isso. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você quer mudar o resultado, você tem que mudar a equação, né? Eu sou contador por profissão e matemática é algo que, por incrível que pareça, eu gosto muito de matemática. Por quê? Porque matemática faz sentido. Matemática é lógica e faz sentido em qualquer idioma.
qualquer idioma. Né? Se você vai estudar literatura, você tem que estudar literatura brasileira. Aí você estuda literatura americana. Aí você estuda literatura francesa. Em todo lugar tem uma literatura diferente. Vai estudar história americana. Aí você história brasileira, história não sei o que. Todo lugar tem a sua história. Agora, matemática não. 1 mais 1 é 2 na América, no Brasil, na China, na Rússia, em Marte, 1 a 1 vai ser sempre... 1 mais 1 é sempre 2. Amém? Amém. Diga aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de matemática. E matemática são basicamente padrões. Padrões. Você pegar, eu falei isso semana passada, se você pegar 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, é 10. Por que é 10? Porque o mágico David Copperfield balançou a mãozinha dele assim e pronto, virou 10. Não. 5 vezes 2 é 10 porque é um padrão. Qual é o padrão? 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 é 10. Aí se você vira para mim e fala, pastor Diego, eu não gosto desse 10 não, esse 10 é meio esquisito. Eu quero que esse 10 vira 11. Não, então o que eu tenho que fazer? Não, você tem que, então, dobra o joelho e ora, até o 10 virar 11. É assim? Não, meu irmão, você tem que mudar o padrão. Você tem que mudar a equação. Em algum lugar, você tem que colocar um 3 ali em algum lugar. Você tem que falar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3. Aí sim, você tem 11. Se você não mexer no padrão, na tendência, você não altera o resultado. Não altera. Aí tem pessoas que vivem uma equação de vida deprimida por 5 anos. E chega no 6º ano, entra um ano novo e fala, não, esse ano eu vou espantar esse negócio de depressão para lá. Vou espantar. Qual o padrão que você vai mexer? Não, que negócio de padrão. Eu vou escrever uma carta para Deus. Grandes coisas, escreve a sua carta para Deus. Se você não mexer nos padrões, e por isso que eu amo a mensagem do Evangelho, é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que mexe com os nossos padrões. É uma mensagem que mexe com os nossos padrões. Então, se tem algo na sua vida que não está alinhada com a vontade de Deus, meu irmão, o que você precisa fazer é entender como que as verdades do Evangelho precisam mexer com os seus padrões de vida. Porque a partir daí, você experimentará resultados diferentes. Quem está me entendendo? Um ano novo com padrões antigos não é um ano novo, é só mais um dia para você. E essa é uma oportunidade de revermos esses padrões. Esse é um momento de decisão da parte de Deus para as nossas vidas. Então, já entendemos então que esses momentos decisivos, eles são como oportunidades, são como portas. Uma porta, ainda que ela esteja aberta, ela não causa nenhuma mudança, a não ser que você entre por ela. Eu contei uma história, que inclusive me arrependi de ter contado, vou contar de novo, vou me arrepender outra vez. Contei no primeiro culto hoje. Uns 10 anos atrás, 10, 11 anos, não sei, um tempo atrás, acho que foi mais até, 2007, assim, 2008, há bastante tempo atrás, teve uma virada de ano que fez muito frio, mas muito, muito, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. E eu me lembro disso vividamente, por quê? Porque nós fomos para o culto de virada de ano, saí do culto de virada de ano, depois de, naquela época, a gente era crente irresponsável, sabe aqueles crentes doidos? Que jantavam, 1h30 da manhã, jantava, batia aquele pratão, aquela janta, que, inclusive, se você fizer uma, você pode até me chamar, porque eu ainda estou um pouquinho irresponsável ainda. Jantamos e tudo e tal, saímos da igreja, era 2 e lá vai pedrada da manhã, e saímos todo mundo benção, agora vamos para casa descansar, vamos começar o ano agora com uma barriga cheia de carne ao molho madeira. Aí eu fui para aquele frio, fui para entrar no carro, na época eu tinha um Passat, um Volkswagen Passat, pus a mão na maçaneta e estava trancado o carro, e lembrei, a chave estava dentro do carro, o carro estava trancado com a chave dentro, um frio, e fomos mexendo, não consegui abrir o carro depois de um tempão tentando, consegui, inclusive se tivesse passado um polícia, teria dado problema, mas consegui abri o carro, depois que eu abri o carro eu descobri que a porta de trás do passageiro estava aberta, estava destrancada. A porta estar aberta não me ajudou em nada. Por quê? Porque eu não entrei por ela. Momentos decisivos são meramente oportunidades.
E nós estamos exatamente em um momento decisivo da parte de Deus. E eles são disfarçados de situações cotidianas, normais, comuns. Porém, esses momentos decisivos, na semana passada nós falamos que são pontos de inflexão. Apesar de parecerem momentos comuns e normais, cotidianos, eles têm ramificações que duram por muito tempo. Vira para quem está do seu lado e diga: momento de decisão. Diga aí: momento decisivo. Nós lemos a respeito de Abrão, porque Abrão tem uma história muito forte, muito interessante, e ele é introduzido nas Escrituras Sagradas com uma grande oportunidade de experimentar uma transformação na sua vida. O texto que lemos no capítulo 12 de Gênesis mostra um convite da parte de Deus. Deus se apresenta para Abrão e Abrão surge em cena. A gente não sabe muito a respeito dele, conhecemos um pouco da sua linhagem, sabemos que ele é descendente de Sem, que era o filho mais velho de Noé, mas a gente não sabe muito mais a respeito de Abrão. Abrão surge em cena recebendo essa palavra da parte de Deus no capítulo 12, versículo 1, dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e serão benditas, em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus faz essa promessa para Abrão, e no versículo seguinte a gente descobre que Abrão decide confiar no Senhor. E esse momento de decisão é muito poderoso, porque é uma ilustração de como Deus pode transformar a vida de alguém. Abrão é uma ilustração linda disso, porque Abrão, ele não estava em apuros, nós não temos indícios textuais disso. Abrão não estava passando por uma seca, a família dele não estava passando fome, Abrão não estava passando necessidade. Na verdade, tudo indica que Abrão era bem. Ele estava com a sua família e naquela época, você estar em meio aos seus familiares, com muita gente, simbolizava segurança, simbolizava um ambiente de suporte para você. Porque naquela época, se passasse alguém que visse o seu rebanho de ovelhas, ou de que quer que seja, e quisesse pegar a sua ovelha, você não tinha como ir no police department, na delegacia de polícia na esquina, para poder fazer um BO, um boletim de ocorrência. Você não tinha como fazer isso. Naquela época não tinha. Naquela época você tinha que resistir quem viesse contra ti. E tomara que você tivesse mais números do que a outra pessoa. Então, quanto maior fosse a sua família, quanto maior fosse a sua aldeia, o seu vilarejo, o seu povo, mais segurança você tinha. Então, Abrão, ele estava tranquilo, estava bem, tanto que quando ele sai, a Bíblia diz que ele leva consigo todas as suas posses. Abraão tinha posses. Abraão tinha muita coisa. Abraão não estava morrendo. Abraão não estava passando fome. Abraão estava muito bem, obrigado. Só que o que é interessante é, apesar de não estar em necessidade necessariamente, Abrão não experimentaria o cumprimento do seu propósito, a não ser que ele experimentasse a vontade de Deus conforme ele experimentou. E a trajetória dele nas Escrituras Sagradas começa assim. Começa com esse convite. E veja só a transformação na vida de Abrão. Abrão era idólatra e ele se transformou no pai da fé, conforme o escritor aos Hebreus. Olha que coisa linda. Abrão não tinha filho e com 100 anos teve o filho da promessa. Olha como é que Deus muda a realidade. Abrão era sozinho com a sua esposa e se transformou no cabeça, no pai de uma nação inteira. E hoje tem um pedacinho de terra desse tamanhozinho, um pouquinho maior do que o estado do Espírito Santo, que inclusive, diga-se de passagem, é o melhor estado do Brasil. Um pedacinho de terra desse tamanho, um pouquinho maior que o estado do Espírito Santo, que é o lugar mais cobiçado da terra. Que lugar é esse? É o lugar onde os filhos desse cara vivem hoje. Uma nação. A nação, militarmente falando, uma das nações mais bem preparadas do mundo,
uma das economias mais robustas do mundo, hoje é uma nação forte, referência, que se defende de todo tipo de ataque, veio de um casalzinho que era sozinho, não tinha como ter filhos. Olha como que Deus transforma a realidade. Que coisa linda. Não existe situação que Deus não possa mudar. Olha o que falamos em Isaías capítulo 61. Se você está vivendo cinzas, meu irmão, Deus pode transformar isso numa coroa. Quem está me entendendo, diga amém. Meu Deus do céu. Então, a vida de Abrão é uma ilustração muito linda disso. Então, eu identifiquei na vida de Abrão 4 momentos decisivos que nós vamos falar. Só para te dar um spoiler. É um spoiler não, né? Mas a título de informação, no primeiro culto hoje eu consegui falar de um só. Então, a intenção era falar dos 4. Então, nós vamos bem com calma, vamos falar só do primeiro. Para a gente, na semana que vem, a gente retorna, amém? Então vamos lá, 4 momentos decisivos na vida de Abrão. 4 momentos decisivos na vida de Abrão. Aonde que eu encontro esses momentos decisivos? Eu encontro 4 momentos decisivos porque em 4 instâncias que Abrão edificou um altar ao Senhor. E eu vou mostrar para você por que eles são momentos decisivos. Por quê? Por causa da importância do altar. Vira para quem está do seu lado e diga, o altar é importante. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de adoração. Altares, de acordo com o que Deus mandou que fossem feitos, eles não eram glamourosos. Não tinha altar de grife. Você não passava numa loja da Louis Vuitton e comprava um altar bonitinho. Um altar da Michael Kors. Um altar da Calvin Klein. Um altar. Você não comprava um altar, você não comprava altar de marca. Na época, os altares, eles não eram glamourosos. Eles existiam para servir como uma marca de dedicação ao Senhor, daquilo que as mãos humanas podiam fazer. Tanto que, veja só comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 25. Olha, Deus até manda que os altares não fossem feitos com ferramentas. Olha só. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, ou seja, de pedras alteradas, de pedras retas. Pois, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Ou seja, se você tentar deixar ele mais bonitinho com ferramenta, eu não quero. Eu quero aquilo que as suas mãos podem fazer, eu quero que você pode me dar. Por conta própria. Porque o altar não era para chamar atenção para ele mesmo. O altar era para ser um símbolo de dedicação ao Senhor. Então, quando alguém olhava um altar, era até meio esquisito. Um negócio, um montoeiro de pedra, um negócio esquisito. Aquilo, quando alguém olhava o altar, ninguém dizia assim, uau, que altar fantástico, que altar lindo. Não. Aquilo alguém olhava e dizia assim, alguém aqui se dedicou ao Senhor. Fez aquilo que estava capaz, aquilo que era capaz de fazer com as suas próprias mãos. Sem o auxílio de ferramentas. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o altar não tem a ver com aquilo, com os recursos que eu posso apresentar para embelezar as minhas situações. O altar tem a ver com sacrifício. E um altar sem sacrifício é um altar incompleto. Eu quero que você anote essa frase aí, anote aí. Um altar sem sacrifício é um altar incompleto. Altar, então, é um lugar de sacrifício, de adoração. Porque eles apontam para o momento mais decisivo da história. Apontam para o sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então vamos ver este primeiro altar que Abrão erigiu ao Senhor. No texto que lemos no capítulo 12, já vimos um pouco a respeito do que Deus promete a ele.
Mas eu quero dos versículos 5 ao 7, passar contigo mais uma vez sobre o que acontece em torno da edificação deste altar. Gênesis capítulo 12, versículo 5 ao 7. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, seu filho. E Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ao Senhor que lhe aparecera. Aleluia. Aleluia. Vira para quem está do lado e diga: aperta o cinto. O piloto sumiu. Aleluia. O primeiro altar é um altar de louvor ao Senhor. Um altar de louvor ao Senhor, que é o quê? É um altar de louvor cujo sacrifício é a obediência. Se você estiver tomando notas, anota isso. Se você não estiver tomando notas, anota isso. O primeiro altar é um altar de louvor, cujo sacrifício é a obediência. A experiência de Abrão nesse ponto aqui é uma experiência muito forte, porque ela é marcada pelo desafio de ir contra a lógica humana. Presta bem atenção aqui, porque eu vou falar só esse ponto, nós vamos encerrar, e eu quero passar ele bem passado para você hoje, eu quero que ele fique no seu coração, da forma que ele está latejando no meu. É uma experiência marcada pelo desafio de ir contra a lógica humana. Por quê? Porque nesse momento aqui, nós não temos indício algum de que Abrão tinha tido qualquer experiência com Deus antes desse ponto, antes desse momento. A primeira vez que nós encontramos Abrão, ele está ouvindo a voz do Senhor, tudo indica que pela primeira vez. E Deus já chega para Abrão falando aquilo que ele disse no versículo 1. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abrão, sai do lugar que é conhecido, do seu sistema de suporte, do seu sistema de apoio, do seu lugar de segurança, do seu lugar de refúgio, sai daí e vai para um lugar que você ainda nem sabe onde é. Aí eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre o que isso significava para Abrão. Isso significava ele se expor de uma forma que ele não gostaria de se expor, com certeza, se expor aos perigos da estrada, se expor à falta de suprimento no caminho, se expor a ir para um lugar que não fosse tão fértil quanto o lugar aonde ele estava, se expor a um lugar que não tinha os seus familiares e a ajuda daqueles que estavam consigo, e assim por diante. Ou seja, era sair da sua zona de conforto. Encosta quem está do seu lado aí e pergunta: você está confortável? Está confortável aí, está tranquilo, está bem, está favorável, está tudo direitinho, está bonitinho, que bênção, maravilha, maravilha, pois é. Aí Deus pega e fala no seu lugar de conforto e diz: ó, você quer experimentar algo tremendo? Quero. Então sai da sua terra, da sua parentela, sai do lugar de segurança e dê um passo em direção ao desconhecido. E querido, seguir ao Senhor tem muito a ver com isso, tem a ver com dar um passo que é feito pela fé, porque ele é um passo em direção àquilo que é desconhecido. Aquilo que nós conhecemos e a gente já se dá bem com aquelas circunstâncias, elas nos trazem um certo nível de conforto, mesmo que não sejam saudáveis. Elas nos trazem conforto, simplesmente pela virtude de ser o que já conhecemos. E o que é o passo de fé é esse ato de obediência, que é dar um passo em direção ao que é desconhecido. É um gesto de confiança
É um ato de confiança no Senhor. E é isso exatamente é o que Deus está nos convidando a fazer neste início de ano. É deixar aquelas coisas que talvez te trazem conforto, mas elas não te alinham ao Senhor. E Ele está te dizendo, sai daí e dá um passo em direção a um lugar que talvez é desconhecido, talvez seja desconfortável, mas um lugar que te trará para uma posição de propósito diante do Senhor. Meu Deus do céu! E foi o que Deus fez com Abrão. Abrão saiu de ser um anônimo para ser uma bênção. Note que eu não disse abençoado. Não é abençoado, ele era uma bênção. Quantos querem ser abençoados aí? Levanta a mão e dá um glória ao Senhor. Agora, quem quer ser uma bênção? Você perdeu a chance, meu irmão. Ser abençoado é até bonzinho. Agora, ser uma bênção? Eita Jesus. Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Uma experiência de desafio na nossa realidade. De desafio de uma realidade que nos é confortável. Será que você está disposto a colocar em jogo o conforto do que te é familiar para experimentar algo extraordinário no Senhor? Diga comigo, momento de decisão. Uma escolha. Aí, a gente encontra Abrão fazendo a primeira escolha dele, a primeira decisão dele. Ficar com o que era familiar ou dar um passo em direção àquilo que era desconhecido. Meu Deus. Meu Deus. O nível de confiança na palavra do Senhor. E o que acontece em seguida foi algo que me impactou. Porque apesar desse ato de Abrão, que vai contra a lógica humana, porque o que a lógica humana diz? A lógica humana diz, na época dele principalmente, que sair de perto da sua prole, sair de perto da sua família, sair de perto dos seus parentes, era loucura. A minha questão é o seguinte: o que faremos quando a palavra de Deus discordar da lógica humana? O que faremos quando a palavra de Deus discordar da cultura? Enquanto a palavra de Deus concorda com a maioria, é tranquilo. Agora, e quando a palavra de Deus vai na contramão do que é conveniente? Quem está me entendendo? Aí veja só o que ocorre. No versículo 5, a gente vê Abrão saindo da casa dos seus pais com a sua esposa Sarai. E no versículo 6, ele chega na terra, versículo 6, atravessou Abrão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Diga comigo, os cananeus habitavam essa terra. Aí aqui a gente já vê
a primeira pedrazinha no sapato de Abrão. Porque Abrão se depara com uma terra que Deus tinha dito que seria dele, e ele chega nessa terra e essa terra já tem gente lá. Imagina que eu te dou uma chave, eu digo a você, Ronan, eu estou te presenteando uma casa, rapaz, uma casa. Vai lá, Deus te abençoe, vai lá, desfruta dessa casa aí, Aí o Ronan chega, mas a família dele pega, põe Fernanda, põe Thales, põe Emily, tudo dentro do carro, junta as malas e tudo e tal, e vai para casa, a casa que o pastor Diego deu. E chega na casa, quando ele chega lá, tá cheio de gente. O pessoal lá fazendo churrasco, e gente morando, e tudo e tal, e sai um camarada sem camisa, e tudo e tal, e gritando, chamando o filho, e um cachorro sai latindo, e sai gente morando na casa. Tenho certeza que ele vai me mandar um zap. Pastor, o endereço é esse aqui mesmo? Você tem certeza? Você me deu uma casa aqui, mas a casa tem dono. Foi isso que eu tô tentando ilustrar para você de uma forma mais cotidiana, mas é isso que Abraão experimentou. Abraão recebe de Deus uma palavra. Abraão, você quer ser uma bênção? Eu quero. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar quem te abençoa. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. Abraão, você quer, Abraão? Eu quero. Então faz o seguinte, sai desse lugar perfeito que você mora aí, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Tá bom, Senhor, então eu vou. É para ir? É, então eu vou. Aí sai Abrão, junta as trouxas dele e vai embora. Aí chega no lugar, Abrão, é aqui. Meu Deus. Mas e esse monte de gente aí, Deus? E esse monte de gente aí? Vira para quem está do lado e pergunta, e esse monte de gente aí? E os cananeus, então, eles simbolizam aqui uma ameaça para o cumprimento daquilo que Deus tinha dado a Abrão. Inclusive, é sintomático, porque toda a história do Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus, o povo de Israel, em conflito com o povo cananeu. Um povo que, historicamente, era um povo de alta estatura, um povo que tinha condições de se defender, um povo que era forte, um povo que resistia, um povo duro, um povo que não cedia fácil. Então não era questão de Abrão chegar, pois é, tudo bom, cananeu? Tudo certinho? Pois é, rapaz, eu recebi um e-mail ontem, rapaz, Deus falou para mim que esse negócio aqui era meu e tudo e tal. Então faz o seguinte, eu dou para você uns 20 minutos para você juntar suas coisas aí e sair fora. Não funcionava bem assim. O povo cananeu ali simbolizava uma ameaça para o plano de Deus na vida de Abrão. Então, o finalzinho desse versículo 6, ele não é uma informação desconectada. Não. Põe para mim o versículo 6 na tela, por favor. Diz, aí passou Abrão pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Aí eu imaginando aqui com meus botões, né? Abrão olhando, aí Sarai, tá vendo? Olha o que Deus deu, olha só que coisa linda. Olha só, olha aquilo ali, Siquém, aquilo ali é Siquém, tá vendo, Sarai? Olha ali, ó, onde você vai querer plantar aquela árvore que você estava pensando? Então, onde nós vamos colocar o abajur? Aqui, Sarai, olha só, olha esse carvalho aqui, que coisa linda. Olha aqui nesse carvalho, você vai fazer aquele cafezinho da tarde, eu vou esticar uma rede debaixo desse carvalho aqui, nós vamos ficar aqui de boa, e tudo e tal, fazer aquela limonada maravilhosa que você sabe fazer. Sarai, olha isso aqui, ó, isso, que maravilha. Onde nós vamos colocar a casinha do cachorro? Sarai, e tudo e tal, e vai andando, aí vai chegando, mas nesse tempo estavam os cananeus na terra. Aí chega Abrão, na casa que Deus falou que deu para ele, e tem um camarada lá, com os pés sujos em cima do sofá. Quem está entendendo? Isso é tão interessante que o versículo seguinte nos dá um pouco de insight em como eu imagino que o coração de Abrão ficou. Isso aqui é tudo inferência, porque a Bíblia não nos diz como o coração de Abrão ficou. Mas olha o começo do versículo 7. O versículo seguinte, coloca para mim na tela, por favor. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse, e a tua semente darei essa terra. E esse porém, diga-me porém. Esse porém, ele é um recurso literário para dizer para mim que a afirmação a seguir está conectada ao parágrafo anterior. Estou certo, professor de português?
Quem está me entendendo? Aqui checa, a Vera. Que mata a cobra e mostra ela mortinha aqui na sua frente aqui. Ai, ai. Misericórdia. Então, está dizendo, apareceu, porém, o Senhor, ou seja, o que está vindo a seguir tem a ver com o que estava antes. O que estava antes? Nesse tempo, porém, os cananeus habitavam na terra. Então, a forma que eu leria esse texto é a afirmação anterior um pouco nervosa. Nesse tempo, porém, os cananeus habitavam na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão. E fez o quê? Fez o quê? Encorajou. Relembrou a ele da promessa. Por qual motivo que Deus encorajaria Abrão se Abrão não tivesse com medo? Por qual motivo que Deus reforçaria a promessa para Abrão se Abrão não tivesse com o coração vacilando? Explica para mim. Pois Deus ficou quase 20 anos sem falar com Abrão. Depois disso, Deus fala com Abrão no começo do capítulo 12. Pouco tempo depois, Abrão estava chegando na terra. Pouco tempo depois. Vamos colocar muito aqui, uns meses. Uns meses depois, Deus fala com Abrão de novo. Sendo que Deus não tinha problema nenhum em ficar décadas sem falar com ele. Por quê? Enquanto o coração dele estava firme, não precisava falar nada. Sabe por quê, meu irmão? Deus é igual o GPS. Igual o GPS. Você põe aqui o endereço do GPS. Me leva lá para Broadway, número 328. Misericórdia, sei lá onde é que dá esse endereço, né? Não põe no telefone, não. Just in case, não sei. Me leva lá para o endereço tal. Aí você coloca aqui. Aí o GPS vai falar, pega na rua aqui e vira à esquerda. Aí você pega e vira à esquerda. Aí já na rua seguinte ali, no stop sign, vira à direita. E drive for 2.5 miles. Aí você vira à direita e tudo e tal e vai indo. Drive for 2.5 miles. Aí você vai indo. Aí você anda 100 metros, você começa a ficar como? Você fica com o coração ansioso. Fala, e aí GPS? Você não vai falar mais nada não? Me encoraja aí. Me encoraja para eu continuar avançando. Então, não, o que ele tinha que dizer, já te disse. Anda, 2,5 milhas. Eu só tenho coisa a dizer depois que você chegar onde eu falei que você chegar. Não adianta você andar 1 milha só e ficar esperando que o GPS reforce. Não, agora se você fizer uma virada errada, aí o GPS vai falar, recalculating. Recalculate, você pisou na bola ali atrás, faz um U-turn as soon as possible. Deus não precisa ficar falando com você todo dia. Deus, porque a palavra dele não muda. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então, se ele diz para você, tem que mudar de vida, ele não vai ficar repetindo isso para você toda semana, todo dia, toda hora. Estou a levantar profeta no Brasil, profeta na Rússia, profeta na Lua, para poder mandar um zap para você e ficar... Não, ele não precisa. Ele falou uma vez para você, tem que mudar de vida. Quem está entendendo? Mas, então Deus não fala com Abrão, porque Deus gosta de ficar falando demais. Deus fala com Abrão, porque o coração dele deve ter vacilado. Deus me deu essa terra. Eu cheguei, está cheio de cananeu. Os camaradas massa bruta, os camaradas grandes. Eu fico pensando que Abrão foi chegando, todo sorridente, com Sarai. Vem cá, Sarai. Vem cá. Abrão vai chegando com Sarai. Todo mundo... A cor da parede. Bem diferente de Sarai, né? Ela era linda. A cor da parede. Qual a cor da parede? Cor da parede. Aí chega... Isso. Esse monte de cananeu.
Aí, isso é inferência. Aí, versículo 7. Apareceu, porém. Diga comigo, porém. Esse porém é chave. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: Abrão, ei, rapaz, a tua descendência, eu darei essa terra, moço. Aí a coisa muda. Abrão, pois, edificou. Diga comigo, momento de decisão. Você me dá mais uns minutinhos? Só mais uns minutinhos? Eu preciso, I need to drive this home. Eu vou colocar um laço bonito nisso daqui para você. Você me dá mais uns minutinhos? Presta atenção. Vem aqui. Você, pelo porte, é cananeu. Vem cá, João. Vem cá. Cananeu. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo tá até com máscara de cananeu ali. Vem cá. Isso, vem cá. Mais um cara. Vem cá, campeão. Camarada forte, alto, esguio. Vem, isso. Cananeu usava óculos também. Vem. Pra cá. Fica do lado de lá. Os cananeus ficam do lado de lá. Vai pra lá, cananeu. Vai lá. Os cananeus, todo mundo pra lá. Você também, tinha. Todo mundo pra lá. Isso, todo mundo. Vai lá. Os cananeus, tudo pra cá. Aí, isso. Vira pra cá, os cananeus ali. Vem cá, pastor Rony. Pastor Rony é Abrão. Pastor Rony é um homem de fé. Maravilha. Eu tenho certeza, Abrão torcia pro Goiás também. O Esmeraldino. Aí chega Abrão, presta atenção. Chega Abrão, e eu quero mostrar para você o seguinte, aqui, nós estamos lidando aqui com duas realidades que estão em atrito uma com a outra. Oh, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Abrão, versículo 6 para mim, por favor, versículo 6. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque quando os cananeus pareciam ser uma ameaça, Deus vem e reforça a sua promessa com Abrão. Porque a palavra de Deus, ela dissemina o erro, o medo. Ela dissemina o medo, ela cancela o medo, ela afasta o medo. A palavra de Deus afasta o medo, ela afasta o medo. Então, Abrão chegou, Abrão estava com aquela palavra. Abrão passou pela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, estavam os cananeus na terra. Aí, os cananeus na terra. Aí, como é que faz Abrão frente aos cananeus da terra? Diga comigo, os cananeus. Diga mais só, diga os cananeus. Os cananeus. Aí versículo 7. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão. Diga comigo, porém. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão. E disse: a tua descendência, a tua semente, darei essa terra. Então, Abrão agora estava entre duas realidades conflitantes. A realidade do que os seus olhos lhe informavam, tem cananeu na terra. E a realidade da palavra de Deus, darei essa terra à tua semente. E esse aqui, esse era o momento decisivo. Sabe o que se o texto tivesse ali Diego, Rony, tivesse ali, passou Diego pela terra, e não sei o que lá, mas estavam ali os cananeus. Sabe o que o versículo 7 teria dito? E virou-se Diego com sua esposa Jane, e foi embora de volta para a casa do seu pai. O texto falaria isso. E olha lá, se não dissesse, e correu Diego mais rápido que Jane, e Jane ficara para trás. Ai, Jesus, misericórdia. Diga comigo, momento de decisão. Diga, momento decisivo. Momento decisivo. Então, Abrão estava frente a uma decisão. Não parecia ser.
Não tinha glamour de decisão. Não tinha confete, não tinha plateia, não tinham jurados, não tinha nada que parecia ser decisivo, mas era uma decisão. Que era confiar no que os olhos dizem, ou depositar a confiança no que Deus disse. E esse texto me abre os olhos de uma forma linda. Por quê? Porque esse texto podia muito bem ter dito: e os cananeus habitavam na terra. Abrão, pois, deu meia volta e retornou à casa de seu pai. Mas não. Não, o momento decisivo, na hora do vamos ver, Abrão fez o quê? Apareceu, pois, o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E aí, Abrão, você vai fazer o quê, Abrão? Não, estavam os cananeus na terra. Porém, o Senhor disse: estavam os cananeus, mas o Senhor, mas os cananeus, mas o Senhor, mas os cananeus estavam mas o Senhor disse, mas os cananeus estavam, mas o Senhor disse, mas os cananeus, mas o Senhor disse, os cananeus, o Senhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou edificou um altar. Edificou ali um altar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os cananeus que apresentam resistência para o propósito de Deus na sua vida? Quais são? Tem cananeu externo, tem cananeu interno, tem cananeu na mente, tem cananeu em todo lugar, tentando resistir e impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. A minha pergunta para você é: você vai dar meia volta ou você edifica aqui um altar? Diga comigo, momento decisivo. Momento decisivo. Vai chegando para cá, cananeu, devagarinho. E os cananeus aproximam. Os cananeus, Abraão faz o quê? Eu volto ou eu fico? Eu volto ou eu fico? Eu volto. Abraão, dobra o joelho aí, edificou ali um altar ao Senhor. Edificou um altar ao Senhor. E o altar, pode se levantar, campeão. E o altar, você pode dar um aplauso pela vida desse Abraão aqui? Fantástico. Você fez curso de Abraão? Você fez curso em algum lugar? Deus abençoe. Dá um aplauso para os cananeus aqui também. A questão é: quando você se deparar com a resistência, diga comigo, quando a resistência vier, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai reclamar ou você vai edificar um altar? E lembra o que eu falei no início. Eu falei despretensiosamente, você disse até amém, porque eu lembro. Eu falei que altar sem sacrifício é incompleto. Eu sabia que você estava ouvindo. Um altar sem sacrifício é incompleto. Altar sem sacrifício é incompleto. Então eu te digo uma coisa: quais são os seus ideais para 2022? Quais são? Tem resistência? Você já identificou a resistência? Aonde estão os cananeus? Pastor, os cananeus é que o banco não quer me dar um empréstimo. Os cananeus, pastor, é que a minha mulher está doida, meu marido está irresponsável. Os cananeus, pastor, é porque o meu coração não consegue aceitar, perdoá-la. O cananeu aqui, pastor, é porque o meu sentimento não está alinhado com o que Deus está dizendo. O cananeu é isso, aquilo. Está cheio de cananeu. Tá. Então você vai fazer o quê? Edifica um altar. Edifica um altar. Mas por que, pastor? O que o altar e sacrifício e oferta tem a ver com cananeu? O quê? É porque o altar mostra a decisão que você tomou. Presta atenção, é como um cabo de guerra. Você já brincou de cabo de guerra quando criança? Já? Pega firme aí, campeão. Você não vai me aguentar com uma mão só, não.
Você não vai me aguentar com a mão só, não. Pega firme, rapaz. Pega firme, isso. Aí o cabo de guerra. Abrão estava no cabo de guerra. Cabo de guerra. Qual era o atrito? O atrito era o quê? O atrito era, na terra tinha cananeu. Puxa. Mas o Senhor falou. Quem está entendendo? Estavam os cananeus na terra. Estavam os cananeus, mas apareceu, porém, o Senhor a Abrão. Mas os cananeus, Renato, os cananeus estavam. Mas apareceu, porém, o Senhor a Abrão. Quem está me entendendo? É o cabo de guerra. O que determina quem ganha esse cabo de força? O que determina isso daqui? É a decisão que você toma. Para onde que vai pender a sua confiança? A sua confiança está no que os teus olhos te mostram? Ou no que o que Deus disse? E Abrão toma uma decisão firme em frente a tudo isso para analisar. O que é que tinha que analisar? A terra, o lugar de Siquém, o carvalho de Moré e tudo e tal. De repente, nesse tempo, estavam os cananeus na terra. E os cananeus, apareceu, porém, o Senhor e disse: essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Aí o que Abrão faz? Abrão já toma a decisão dele. Deixa eu ganhar agora, me ajuda. E Abrão, edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Nesse início de ano, tem um cabo de guerra, cabo de força. Aleluia. E a pergunta é: sabe o que é interessante? É que, ouça isso, Patrícia, você vai gostar disso. Deus diz para Abrão: enfrente os cananeus. Deus diz para Abrão: a tua semente darei esta terra. Isso foi suficiente para Abrão edificar um altar. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu estava lendo isso, hoje de manhã, eu estava lendo novamente, me alimentando novamente desse texto. Quando eu li aquilo ali, eu perguntei para mim mesmo: tá, legal, mas como? Aí o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu coração: não interessa. Deus disse que vai, Jaqueline? Deus falou que vai? Falou. Então pode edificar o altar. Mas como? Como que vai? Não importa. Deus disse? Ele assinou? Está assinado embaixo? Pode edificar o altar. Sabe qual é o problema, Luciano? É que a gente se preocupa demais com como. Alguns de nós, no lugar de Abrão, nessa situação aqui, o texto leria da seguinte forma. Isso aqui é versão super, hiper atualizada, com notas de estudo do pastor Diego. Estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor ao Ronã e disse: a tua semente darei essa terra. Levantou-se, pois, o Ronã com espada em punho e saiu em direção aos cananeus. Porque o que a gente quer que Deus mostre como. A gente quer que Deus faça do nosso jeito. Mas não. Edificou um altar. Você tem resistência?
O que vai acontecer aqui dia 30 de janeiro é muito mais do que a igreja arrecadando recursos por ser uma entidade sem fins lucrativos. É muito além disso. O que vai acontecer aqui dia 30 é algo espiritual. É a oportunidade de você edificar um altar de louvor ao Senhor. E em frente às resistências que você já se deparou, para o que você almeja ver Deus fazer em 2022, você erigir um altar ao Senhor. E um altar sem sacrifício é incompleto. Edificou um altar. Eu pergunto para você nessa manhã, você pode ficar de pé? Já terminei. O que fala mais alto no seu coração nesse início de ano? Será que é o que os seus olhos te mostram? Ou é o que Deus te diz? Esse momento na vida de Abrão foi um momento decisivo, porque Abrão pôde demonstrar aonde que a confiança dele estava. E é um altar de louvor ao Senhor, louvor por algo que Deus nem tinha feito ainda. Isso requer fé. Para você louvar por algo que Ele ainda não fez, para erigir um altar e sacrificar ao Senhor por algo que Ele ainda não te entregou, requer fé. Edificou ali um altar. Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, que enquanto os cananeus pareçam numerosos, Deus já fez uma declaração a teu respeito. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado por este tempo na tua presença, pela tua palavra no nosso meio. Ministra essa palavra, que ela seja aplicada nas nossas vidas. Ajuda-nos a compreender. Ajuda-nos, Senhor Deus, a abandonar a zona de conforto, seguir a Tua palavra sem vacilar, sabendo, ó Pai, que o Senhor é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Oh Deus, obrigado. Despeça-nos na Tua paz, Senhor, nos dê uma semana de vitória na Tua presença, uma semana onde essa palavra ecoará nos nossos corações. Prepara-nos para o dia 30, que os nossos corações estejam alinhados para isso. Traga-nos nesta noite, prontos para te adorar e te louvar na oração, às 8 horas. Buscar ao Senhor, para que possamos identificar onde estão os cananeus e receber de ti o livramento que o Senhor prometeu. Despeça-nos da tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a tua graça, o teu favor, no nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.